Olá pessoal, vamos então dar continuidade com a segunda parte da nossa aula de hoje de História. Vamos lá, espero que você esteja ainda preparado com a primeira parte, agora continue preparado aí e preparada para nós darmos continuidade com a nossa aula e fazer atividade também. Pessoal, vamos lá na página 411, vou explicar um pouquinho sobre ela. Lembra que eu falei para vocês, que eu já mencionei sobre o John Wycliffe e o John Huss? Os dois eram amigos e eles foram contra as ideias da Igreja Católica, eles não concordavam com a Igreja Católica. Então, o que aconteceu? As ideias desses dois começou a se espalhar pela Europa e as pessoas começaram a ficar e a gostar dessas ideias do John Wycliffe e o John Huss. Então as pessoas começaram a aderir a essas ideias desses dois amigos, né? Que eles eram amigos, eles eram parceiros. E as pessoas começaram a ficar ainda mais descontentes com a Igreja Católica. Pois é, pessoal. Então, o que aconteceu? O Sacro Império Romano Germânico tinha um imperador, mas o poder era exercido por quem? Pelos príncipes. Então, os príncipes, eles eram encarregados para cuidar de cada região, cada estado. Então, tinha uma região, tinha um pedaço aqui de terra, enfim, uma região. Nós estamos falando da Europa, então tinha cada região ali. Cada príncipe cuidava daquela região. A mesma coisa se fosse um governador, né? Cada governador hoje cuida do estado. Então, o príncipe cuidava de cada região ali. Então, já que o príncipe tinha que cuidar de cada território que era dado a ele, para ele organizar, para ele cuidar, enfim, então o poder era exercido mais pelos próprios príncipes do que propriamente pelo imperador. Então, os príncipes tinham muito poder ali devido a essa autonomia de cuidar de cada região, de cada território. Então, e eles tinham muito poder, tinha muito apoio da Igreja Católica, esses príncipes. Mas o que começou a acontecer? Eles começaram a ficar descontentes com a Igreja Católica. Pois é, e por que eles começaram a ficar descontentes? Esses príncipes que cuidavam dessas regiões, né? Desses territórios, por que eles começaram a ficar meio descontentes com a Igreja Católica? Sabe por quê? Porque a Igreja Católica estava cobrando muito imposto. Então, os altos impostos estavam sobrecarregando esses príncipes, né? Porque tinham que pagar para a igreja. E além disso, a igreja era proprietária de 1/3 das terras do império. Então eles estavam ficando cada vez mais descontentes com a Igreja Católica. Então o que os príncipes começou a gostar? Começou a gostar das ideias das pessoas que estavam fazendo crítica contra a Igreja Católica. Então os príncipes começou a pensar assim, poxa vida, vamos apoiar essas pessoas que estão criticando a igreja para ver se a gente consegue abaixar esses impostos ou mudar alguma regra que ela está colocando para a gente não ficar pagando tanto imposto assim. Então eles começaram a gostar das críticas que as pessoas estavam fazendo contra a Igreja Católica. E nesse meio todo aparece uma figura que provavelmente muitos já ouviram falar, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele começou a expor suas ideias contra a Igreja Católica. E ele começou também a ganhar muitos seguidores. Não é seguidores aqui do Instagram, não. É seguidores do sentido das ideias deles serem aceitas pelas pessoas. Então, e os príncipes também começaram a apoiar o Martinho Lutero. Porque ele estava criticando a Igreja Católica. E os príncipes queriam que as pessoas criticavam a Igreja Católica. Porque eles estavam descontentes. Olha só, Martinho Lutero, essa figura, né, que é bastante conhecida, até hoje ela é muito conhecida, essa figura do Martinho Lutero, nasceu em 1483. Ele era de família católica. Se você quiser saber mais sobre a biografia do Martinho Lutero, é só você ler a página 411, que tem bastante coisas, bastante informações sobre a biografia dele. Então fique à vontade aí para você ler sobre a biografia dele, tá bom? Na página 411. Olha só. Em 1515, o Papa criou uma bula papal. Ai, professor, o que é bula papal? É bula de remédio? Não, não é bula de remédio. É um documento escrito pelo Papa para a venda de indulgências. Então, em 1515, o Papa foi lá e escreveu um documento chamado de bula, não é bula de remédio, que
autorizava a venda de indulgências. Para quê? Para a igreja arrecadar dinheiro para construir a igreja de São Pedro em Roma. Então a igreja foi lá, fez esse documento para vender mais indulgências, para arrecadar dinheiro para construir a igreja de São Pedro lá em Roma, tá bom? Martinho Lutero falou que eu não concordo com isso. Onde já se viu a igreja católica fazer isso? Isso não se pode, não se deve fazer, não deve continuar acontecendo. Então, o que o Martinho Lutero fez? Ele era professor de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Então, já que ele era professor nessa universidade, adivinha só o que ele fez? Ele escreveu um documento com 95 teses contra a Igreja Católica e colou lá na parede, lá na porta da capela da Universidade de Wittenberg. Então ele colocou lá as 95 teses. Professor, o que é 95 teses? São 95 tópicos falando o que a igreja não deve fazer ou o que ela deve fazer. São aquilo que ele expressou contra a Igreja Católica. Ele colocou lá na capela, lá na porta da capela da universidade onde ele lecionava, que ele dava aula. Sabe o que aconteceu? A notícia sobre essas 95 teses se espalhou rapidamente por toda a Europa e provocando muitas discussões. Então as pessoas ficaram horrorizadas. Uau, o que o Martinho Lutero fez? Ele colocou lá na capela, na porta da capela, 95 teses contra a Igreja Católica. Nossa, ele é muito, o que ele está fazendo? Então as pessoas começaram a discutir, a fazer muitos questionamentos, enfim, sobre isso. E ele lá, todo faceirão, com as suas 95 teses lá grudadas na porta da capela. Vamos lá, então, na página 412, Lutero ele defendeu 4 ideias principais lá nessas 95 teses. Vamos ler essas 4 ideias principais dele? Olha só, na página 412 tem aqui uns pontinhos, não tem? Vocês estão vendo? Tem pontinhos aqui, são 4 pontinhos. Vocês vão grifar e eu vou ler aqui enquanto vocês estão grifando aí na sua apostila. Primeiro ponto, as indulgências não tinham valor para se obter o perdão de Deus. Segundo ponto, o perdão só poderia ser conquistado com o arrependimento sem a intermediação da igreja. Terceiro ponto, a Bíblia deveria ser a única fonte da verdade divina. E o último ponto, todas as pessoas deveriam ter livre acesso aos textos bíblicos. Então você pode grifar esses 4 pontinhos aí importantes que são as ideias principais de quem? Martinho Lutero. Nós estamos falando dessa figura emblemática do Martinho Lutero. Olha só, com essas 95 teses que Martinho Lutero fez, ele conseguiu apoio da maior parte dos príncipes. Os príncipes não estavam gostando muito das ideias, das atitudes da Igreja Católica. E já que Martinho Lutero estava fazendo essas críticas contra a Igreja Católica, o que os príncipes fizeram? Apoiaram ou não Martinho Lutero? É óbvio que eles apoiaram Martinho Lutero. Então os príncipes estavam gostando aí dessa ideia. Então depois disso, começou a surgir o quê? Muitas pessoas começou a ter a ideia da criação de uma igreja sem vínculo com a Igreja Católica. Então, Martinho Lutero deu a ideia de fazer o quê? Você quer? Eu, Daniele, eu quero abrir uma igreja. Então, eu não preciso pedir permissão para a Igreja Católica porque eu quero abrir a minha igreja. Então, era isso que estava acontecendo nesse momento. Não tinha mais essa pedir autorização para a igreja para abrir uma igreja. Não tinha mais essa ideia de pedir autorização para a Igreja Católica para abrir uma igreja. Eu poderia abrir a minha própria igreja, tá bom? Em 1520, o Papa criou um documento, que é a bula, que eu já falei para vocês, que condenava Martinho Lutero e exigia uma explicação por que Lutero estava fazendo toda essa bagunça, né? Por que Lutero estava fazendo isso? Então o Papa escreveu lá uma bula falando assim, olha Martinho Lutero, se explique por que você está fazendo isso e etc. Você tem que dar uma explicação por essa bagunça que você está fazendo por toda a Europa, disseminando essas ideias contra a Igreja Católica. Sabe qual que foi a resposta de Martinho Lutero? Olha só a resposta dele. Ele pegou esse documento, essa bula, esse documento, foi lá na praça pública e queimou para todo mundo ver essa bula que o Papa escreveu para ele.
Então, ele passou a ser perseguido pela Igreja Católica e foi considerado como herege. Lembra que eu já expliquei o que é herege? Herege é uma pessoa que prega contra os dogmas e as doutrinas da Igreja Católica. Lutero foi excomungado e expulso da Igreja Católica. Ele ficou com medo da perseguição e um príncipe que apoiava Lutero levou ele para o castelo de Wartburg, na Alemanha. E ele ficou lá por muito tempo nesse castelo, porque ele ficou com medo, né, de ser perseguido e etc. O que ele fez lá enquanto ele estava lá nesse castelo de Wartburg? Ele ficou lá e traduziu a Bíblia para o alemão e escreveu cartas criticando a Igreja Católica. Então ele foi lá, ficou escrevendo cartas criticando a Igreja Católica e traduzindo a Bíblia para o alemão. Ele também escreveu textos sobre a sua própria doutrina. Então ele começou a escrever a sua própria doutrina, não mais baseado na Igreja Católica, a sua própria. Ele lá da sua cabeça lá começou a escrever doutrinas, regras, organizações de um tipo de pensamento somente dele, não mais vinculado com a Igreja Católica. Isso foi um indício, foi o início da fundação da Igreja Luterana, que muitos conhecem, né? Marcando o início da Reforma Protestante. Então a Reforma Protestante já começou a fazer sentido aí em toda a Europa. Uma nova forma de pensar o cristianismo, a Reforma Protestante. Página 413, agora vamos para o Pratique. Lá na número 4, que vocês estão lá na 412, vocês vão pesquisar no dicionário ou aí no computador, obviamente na internet, rapidinho, papapá, e vai pesquisar a reforma, a palavra, o significado da palavra reforma. Pesquisou? Colocou lá o significado? O que é reforma? Ponto. Aí você vai dar continuidade na sua pergunta. Depois que você pesquisou essa palavra reforma e colocou o significado, você vai explicar com as suas palavras por que esse movimento liderado por Lutero foi batizado como Reforma Protestante. Então você vai ter que explicar o porquê. Depois que você explicou o porquê o significado da palavra reforma, você pode complementar aí explicando o seguinte: que o nome do movimento que Lutero colocou foi colocado como Reforma Protestante porque foi uma forma de fazer melhorias e uma reforma no próprio cristianismo, tá bom? Então por isso que tem essa relação de reforma e com a Reforma Protestante do próprio Lutero. Então, para deixar mais claro para vocês, por que então que Lutero fez essa reforma protestante? Para reformular o próprio cristianismo, tá bom? Que ele não estava concordando mais. Vamos lá. 5. Por que as ideias de Lutero foram aceitas pelos príncipes do Sacro Império Romano Germânico? Romano não, Sacro Império... não tá certo. Sacro Império Romano Germânico. Por que os príncipes aceitaram as ideias de Martinho Lutero? Porque a igreja era proprietária de muitas terras e cobrava altos impostos. Então, por isso que os príncipes falaram assim, ok, Martinho Lutero, continua aí, porque a gente também não está concordando com a Igreja Católica. Então, por isso que os príncipes deu esse apoio para as ideias de Lutero. Está fácil, né, pessoal? É só você prestar atenção aqui que você consegue responder. Número 6, você vai escolher uma das 4 ideias de Lutero. Lembra lá os 4 pontos que eu mandei vocês grifarem? Então você vai escolher um desses pontos e falar por que essa ideia ajudaria a corrigir a Igreja Católica. Então você vai escolher um ponto de lá, desses 4, e você vai ter que responder aí o porquê que isso facilitava a correção da Igreja Católica. Pessoal, acabou! Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e conseguido fazer a sua atividade. Não fique triste, não chore, porque já estou de volta com a terceira e última parte da nossa aula de hoje. Tchau, tchau! Até daqui a pouco!